avançando para a lição da segunda-feira, nós vamos então voltar ao texto que apareceu ali no verso para memorizar, no Apocalipse 14, onde vamos visualizar, onde vamos perceber o povo de Deus em pé no Monte Sião. O Monte Sião era uma elevação que ficava a oeste da cidade velha da Jerusalém atual, mas também considerado o assento de Deus, o trono de Deus. E com o tempo, o Monte Moriá, também onde foi erigido o templo, também passou a ser chamado Monte Sião. Então você tinha o Monte Sião fisicamente original, próximo ali do Monte Moriá, e ambos então são chamados de Monte Sião porque apontam para a morada de Deus, para o trono de Deus. E essa descrição que aparece no livro do Apocalipse, eu vou até deixar a minha Bíblia aberta aí nesse capítulo, né? Ela vai nos descrever o remanescente dos últimos dias diante do Cordeiro no Monte Sião, como acontece em várias citações do Apocalipse. Ele utiliza aqui uma linguagem, uma visão do santuário. E graças ao ministério, ao sangue do Cordeiro, a redenção oferecida pelo Cordeiro, os redimidos, o povo de Deus pode estar em pé diante dele, diante do seu trono. E aqui então são introduzidos dois salmos, o Salmo 15 e também o Salmo 24. E aqui é feita uma pergunta que vem destacada nesses dois salmos, começando ali no Salmo 15, quem poderá, deixa eu achar aqui para ver o versículo certo do Salmo, quem poderá, só um minutinho, irmãos, já estou chegando lá, já cheguei aqui, e diz o Senhor, assim, quem, Senhor? Verso 1 do Salmo 15. Produção, coloca aí para nós, por favor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Esta pergunta feita aqui no Salmo 15 e depois então repetida no Salmo 24, verso 3. Produção, coloca também aí para visualizarmos do 15 e do 24. 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E nós vamos então agora visualizar as respostas. No Salmo 15, nós encontramos uma abordagem ética, onde vários elementos são apresentados. Eu contei 12, talvez uma contagem diferente por outras pessoas dê um número diferente. Eu contei 12 elementos aqui. O autor da parte do auxiliar do professor diz que eles se assemelham muito aos princípios éticos dos 10 mandamentos. É uma correlação que eu também nunca havia feito. Ele apresenta elementos de forma positiva, como aquele que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, e ele também tem princípios, elementos éticos que começam na negativa, o que não difama com a sua língua, no verso 3, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Uma coisa interessante é que parece, de forma bastante evidente, que os elementos éticos apresentados no Salmo 15, que estabelecem a relação ideal com o próximo e refletem a nossa relação com Deus, estão em contraste com a descrição feita no salmo anterior, que é o Salmo 14, onde será destacada a corrupção e a perversidade dos ímpios. Então parece que os dois salmos próximos, os dois são salmos de Davi, eles destacam tanto a corrupção, o desvio, e ele chega a afirmar aquele texto que depois Paulo vai repetir na carta aos Romanos, não há nenhum sequer, não há ninguém que faça o bem. E aqui em contraste vai aparecer aquele que vai habitar no tabernáculo do Senhor. Já no Salmo 24, apenas um único verso é usado para responder a pergunta de quem vai subir ao monte do Senhor, e é o verso 4, e diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O autor faz aqui uma relação interessante do Salmo 24, como tendo
Se o Salmo 15 ele tem uma visão mais existencial, trabalhando mais a ética, o Salmo 24 ele tem uma visão mais abrangente, é uma visão mais cosmológica, mais abrangente do que aquilo que está apresentado no Salmo 15. E é interessante, irmãos, que a descrição, se você puder, leia depois Salmo 15, Salmo 24, são textos curtos, né? E então, a pergunta que é feita, quem de nós, irmãos? Quem de nós? Quem dos remidos que vai estar na presença do nosso Deus, do Pai e do Cordeiro, é capaz de estar ali por si próprio, por suas próprias forças? Então, a presença do Cordeiro é a segurança de que alguém possa estar na presença de Deus no Monte Sião. A única possibilidade é o Cordeiro que nos capacita a viver de tal maneira que o nosso coração seja transformado, a nossa vida seja purificada, santificada, nossos pecados sejam perdoados. E então, pelo sangue do Cordeiro, pela graça do Cordeiro, nós poderemos estar em pé diante dele no monte do Senhor. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, que promessa maravilhosa, como isso nos traz esperança. Eu fico pensando, irmãos, se eu dependesse de mim para ser puro, santo, impossível. A minha natureza pecadora, como a natureza pecadora de todos nós, não nos permitiria isso. Por isso o Salmo 14 é importante. Não há quem faça o bem, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas então quem pode estar em pé diante de Deus no seu santo monte? Quem pode permanecer no seu tabernáculo? Somente aqueles que terão lavado as suas vestiduras no Cordeiro, símbolo das vestes de Cristo, aqueles que terão recebido a Jesus como seu Salvador pessoal. Que promessa linda, que certeza maravilhosa, que o Cordeiro seja para nós, irmãos, a única fonte de força e vitória sobre o pecado e sobre o mal, para que um dia nós possamos também estar em pé diante do trono de Deus e podendo responder as perguntas de Davi no Salmo 15, no Salmo 24. Quem poderá estar? Eu posso estar não por mim mesmo, não porque eu tenha méritos, não porque eu mereça, mas porque o Cordeiro efetuou essa grande salvação na minha vida. Que seja essa a sua experiência e a minha experiência também. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.